Pare tudo o que está a fazer. Não adie, não deixe para depois. Este instante foi reservado para si. O entardecer de hoje não é como os outros. Há uma graça divina, uma bênção especial suspensa no ar, esperando apenas o seu coração se abrir para recebê-la. Ouça com a alma, pois o que Santa Teresa lhe revela agora é um segredo de poder e transformação que pode mudar o rumo da sua vida a partir deste exato momento. Não se trata de um convite, mas de um chamado urgente da espiritualidade. A porta do céu se entreabre por um instante e a chave está em 3 simples palavras, proferidas com a fé que brota do mais fundo do seu ser. Este é o seu momento. Respire fundo, silencie o mundo ao seu redor e prepare-se para acolher a torrente de graças que está destinada a si no dia de hoje. A sua jornada de fé na simplicidade começa agora, neste crepúsculo sagrado, onde a luz do dia se despede para dar lugar à luz divina que iluminará as suas noites e os seus dias. A paz que você tanto busca, a força que julga ter perdido, a esperança que parecia desvanecer-se, tudo isso está contido neste momento, nesta revelação. A urgência não é para causar medo, mas para despertar a sua consciência de que os momentos de profunda conexão espiritual são preciosos e não devem ser desperdiçados. Quantas vezes você adiou uma oração, uma conversa com Deus, um instante de quietude, prometendo a si mesmo que o faria mais tarde? O mais tarde é a armadilha do inimigo da sua alma que se alimenta da sua procrastinação espiritual. Hoje, o céu lhe diz: basta, o momento é agora. A sua vida, com todas as suas complexidades, dores e alegrias, é o campo sagrado onde Deus deseja operar. E a operação começa com um simples ato de rendição, um sussurro de fé no cair da tarde. Sinta a gravidade deste chamado. Não é para todos, mas para aqueles cujos corações estão abertos e sedentos. Se você está a ouvir esta mensagem, é porque a sua alma gritou por socorro no silêncio, e o céu respondeu. Esta não é uma coincidência, é uma providência divina, um encontro marcado antes mesmo de você nascer. Permita que a paz comece a inundar o seu espírito, acalmando a ansiedade e a pressa do mundo. Deixe que as preocupações do dia se dissolvam como a luz do sol no horizonte. O que importa, neste exato instante, é a sua conexão com o sagrado, com a fonte de todo o amor e de toda a força. Santa Teresa, mestra da oração e da intimidade com Deus, compreendeu que os maiores milagres acontecem na simplicidade de um coração que se entrega. Ela não precisou de grandes feitos aos olhos do mundo para alcançar a santidade. Ela santificou o seu cotidiano, transformando cada pequena ação em um ato de amor. E é este o caminho que ela lhe aponta hoje. Um caminho que não exige que você abandone a sua vida, mas que a transforme a partir de dentro, a partir de um simples ato de fé ao entardecer. Este é o ponto de viragem. A decisão de parar e ouvir, de acolher e praticar, é o que separará o seu dia de hoje de todos os outros dias. A graça está à sua porta. As 3 palavras são a chave. A decisão de girar a chave é inteiramente sua, e o momento de o fazer é irrevogavelmente agora. Não permita que esta oportunidade se perca na névoa do amanhã. Acolha, receba e prepare-se para a transformação que se inicia com a simplicidade de um sussurro ao Criador, um eco da sabedoria de Santa Teresa que ressoa através dos séculos para encontrar o seu coração exatamente aqui, exatamente agora. O universo espiritual está em suspenso, aguardando a sua resposta. Que ela seja um sim de fé, de entrega e de amor, que abrirá as comportas para as graças divinas que o céu anseia por derramar sobre a sua vida. Este chamado é um presente embrulhado na urgência do tempo divino, que não se mede em horas, mas em oportunidades de salvação e de paz. Abrace este presente com toda a força da sua alma. A sua transformação está a apenas um entardecer e 3 palavras de distância. E essa transformação, essa jornada de fé que se inicia com um chamado tão urgente, não se constrói nos grandes eventos, mas na tapeçaria silenciosa e constante do seu dia a dia.
Você foi levado a crer que a fé é algo para os domingos, para os momentos de desespero avassalador ou para os grandes santuários. Mas Santa Teresa nos ensina uma verdade muito mais profunda e libertadora. A sua cozinha pode ser um altar, o seu local de trabalho pode ser um mosteiro, e cada interação humana, uma oportunidade de oração. Pense no seu cotidiano, no ato de preparar uma refeição para a sua família. Você pode fazê-lo de forma mecânica, com a mente a divagar pelas preocupações e frustrações, ou pode transformar esse ato numa oferenda de amor. Cada ingrediente que toca, cada panela que mexe, pode ser um "Eu te amo, Senhor", um "Obrigado pela provisão", um "Abençoa, Pai", aqueles que se alimentarão disto. A água que lava a louça pode ser um símbolo da purificação da sua alma, um pedido para que Deus lave as suas mágoas e os seus ressentimentos. De repente, uma tarefa mundana se converte numa profunda meditação, num ato sagrado. O seu trabalho, por mais simples ou complexo que seja, é o seu campo de missão. A paciência que você exercita com um colega difícil é uma oração de caridade. A honestidade com que realiza as suas tarefas é um hino de integridade a Deus. O esforço que você dedica, mesmo quando ninguém está a ver, é um ato de adoração silenciosa. Deus não está apenas nas igrejas. Ele está na sua mesa de escritório, no chão da fábrica, no balcão da loja. Ele vê o seu coração, a intenção por trás de cada ação. É nesta constância, nesta fidelidade nas pequenas coisas, que a sua fé se torna robusta e inabalável. O inimigo da sua alma quer que você acredite que os seus pequenos gestos não têm valor. Ele sussurra que você precisa de fazer grandes sacrifícios, de peregrinações distantes, para ser ouvido. Mas isso é uma mentira para o desencorajar. Deus valoriza imensamente a gota de água oferecida com amor, tanto quanto o oceano. Uma palavra gentil, dita a alguém que está a sofrer, um sorriso oferecido a um estranho, o ato de ouvir verdadeiramente, sem interromper, a dor de um amigo, estes são milagres do cotidiano. São estas as verdadeiras expressões de uma fé viva e pulsante. Quando você escolhe perdoar uma ofensa, mesmo que o seu orgulho grite para guardar rancor, você está a rezar a mais poderosa das orações. Quando opta pela paciência, em vez da ira no trânsito caótico, você está a construir um templo de paz dentro de si. A sua vida diária é uma sucessão de escolhas. Em cada uma delas, você pode escolher o caminho do amor, da fé e da entrega, ou o caminho da indiferença, do egoísmo e do desespero. A santidade, como nos mostra Santa Teresa, não é a ausência de dificuldades, mas a presença de Deus em meio a elas. É encontrar o sagrado no ordinário. Comece a olhar para o seu dia com outros olhos. Veja cada tarefa não como um fardo, mas como uma oportunidade de glorificar a Deus. Ao varrer o chão, peça a Deus que varra as impurezas do seu coração. Ao arrumar a sua cama, peça que Ele ordene os seus pensamentos e sentimentos. Ao regar uma planta, medite sobre a necessidade de regar a sua alma com a oração diária. Esta prática constante transforma a sua percepção e a sua realidade. A vida deixa de ser uma sucessão de obrigações e passa a ser uma peregrinação sagrada, onde cada passo, por mais pequeno que seja, é dado na presença de Deus. E é precisamente nesta constância, neste tecer diário de pequenos atos de fé, que a sua alma se prepara para as batalhas maiores. Você não se torna um soldado forte apenas no dia da guerra. Você se fortalece no treino diário, na disciplina, na perseverança. Da mesma forma, a sua força espiritual é construída na fidelidade do seu cotidiano. É essa força que o sustentará quando as tempestades da vida chegarem. E é essa preparação silenciosa que o torna digno de receber as graças divinas que o céu deseja derramar sobre si. Não apenas neste entardecer, mas em todos os momentos da sua existência. A sua vida é a sua maior oração. Viva-a como tal. É precisamente neste ponto, quando compreendemos que a nossa vida é uma constante batalha espiritual travada no campo do cotidiano, que a urgência de um refúgio divino, de uma fortaleza inexpugnável, se torna clara e inadiável. As nossas pequenas ações de fé são as pedras com as quais construímos o nosso castelo interior, mas precisamos de um muro de proteção, de uma muralha sagrada que nos defenda das investidas do inimigo.
E essa muralha, esse escudo poderoso, nos foi dado na forma de uma oração que é mais do que palavras. É um decreto de vitória, uma arma espiritual de calibre divino. Estamos a falar do Salmo 91. Este não é apenas um poema antigo, é uma promessa viva e ativa de Deus para os seus filhos. Recitá-lo não é um ato de superstição, mas um ato de apropriação da autoridade que nos foi concedida como filhos do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Pense na profundidade desta primeira frase. Não se trata de visitar o esconderijo de vez em quando, mas de habitar nele. Isso ecoa a constância que aprendemos com Santa Teresa. Habitar significa fazer da presença de Deus a sua morada permanente, o seu endereço espiritual. E quando você habita neste lugar secreto, você não vive em constante medo e ansiedade. Você descansa à sombra do Todo-Poderoso. A sombra do Onipotente é um lugar de refrigério, de proteção contra o calor escaldante das aflições, das perseguições e das tentações. O Salmo continua: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Esta é uma declaração de fé, um ato de vontade. Você está a verbalizar a sua escolha de confiar em Deus, e não nas suas próprias forças, não nas circunstâncias, não no que os outros dizem. Cada vez que você recita estas palavras, você está a reforçar os muros da sua fortaleza. O inimigo tenta infiltrar-se com pensamentos de dúvida, medo e desespero. Mas quando a sua mente e o seu espírito estão saturados com a verdade do Salmo 91, essas setas venenosas não encontram alvo. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço do passarinheiro são as armadilhas ocultas, as ciladas que o inimigo prepara no seu caminho, as fofocas que visam destruir a sua reputação, as tentações que parecem inocentes, mas levam à ruína, as propostas enganosas que prometem atalhos, mas conduzem ao abismo. A peste perniciosa são as doenças da alma e do corpo, as angústias que consomem a sua paz, a depressão que rouba as suas cores, as influências negativas que contaminam o seu ambiente. Ao recitar o Salmo 91, você está a ativar uma proteção divina contra tudo isso. Você está a clamar pela intervenção celestial que o cobre com as suas penas e o protege debaixo das suas asas. A sua verdade, a sua palavra, torna-se o seu escudo e broquel. Imagine-se a caminhar pelo mundo envolto numa armadura de luz, invisível aos olhos humanos, mas impenetrável às forças das trevas. É isso que a prática constante deste salmo faz por si. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Esta é a promessa de uma paz que transcende o entendimento, uma coragem que não é ausência de perigo, mas a certeza da presença protetora de Deus em meio ao perigo. 1000 podem cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Esta não é uma promessa de que você não passará por dificuldades, mas de que as dificuldades não o destruirão. Você passará pelo fogo, mas não se queimará. Passará pelas águas, mas não se afogará. Porque o Senhor dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que o guardem em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. A oração constante do Salmo 91 é como colocar a guarda angelical em alerta máximo ao seu redor. É um convite para que o exército celestial acampe à sua volta, protegendo-o, a sua família, ao seu lar, ao seu trabalho. Faça deste salmo a sua oração da manhã, a sua prece ao entardecer, o seu sussurro em momentos de medo. Deixe que as suas palavras se tornem tão familiares para si como a sua própria respiração. Ao fazê-lo, você não estará apenas a recitar um texto, estará a construir ativamente o seu refúgio divino, a sua fortaleza espiritual, o lugar seguro onde a sua alma pode descansar e florescer, mesmo em meio às mais ferozes tempestades da vida. E assim, ao chegarmos ao ápice desta jornada espiritual, compreendemos a verdade fundamental que entrelaça todos estes ensinamentos. A transformação não é um evento único,
um relâmpago de iluminação, mas o resultado direto e inevitável da constância na oração. A urgência do chamado inicial, a santificação do cotidiano e a construção do refúgio com o Salmo 91, tudo isso converge para um único ponto de poder: a perseverança. É aqui que a fé é verdadeiramente testada e forjada. É fácil rezar quando tudo vai bem ou num momento de desespero agudo. O verdadeiro desafio, e onde reside o maior poder, é manter a prática constante de fé, mesmo quando as circunstâncias externas parecem não mudar, quando o silêncio de Deus parece ensurdecedor e quando o cansaço ameaça tomar conta da sua alma. Santa Teresa compreendeu isso como ninguém. A sua pequena via é, em essência, um caminho de perseverança heróica na simplicidade. A constância na oração é como o gotejar da água sobre uma rocha. Uma única gota não faz diferença aparente, mas o gotejar contínuo, dia após dia, ano após ano, é capaz de romper a pedra mais dura. Da mesma forma, cada oração, cada pequeno ato de fé, cada recitação do Salmo Protetor pode parecer insignificante por si só, mas, somados na disciplina diária, eles têm o poder de romper as rochas da incredulidade, do medo, dos hábitos pecaminosos e das fortalezas que o inimigo construiu na sua vida. A transformação espiritual é um processo de dentro para fora. Muitas vezes, pedimos a Deus que mude as nossas circunstâncias, quando, na verdade, Ele está a usar as circunstâncias para nos mudar. A sua oração constante, mesmo na aridez, está a fortalecer o seu espírito, a purificar as suas intenções e a aumentar a sua capacidade de receber as bênçãos que Ele tem preparadas para si. É como um agricultor que ara a terra. É um trabalho árduo, repetitivo, e que no início parece apenas revolver a terra seca. Mas é esse trabalho que prepara o solo para receber a semente e gerar uma colheita abundante. A sua perseverança na oração é o arado que prepara o solo do seu coração. Portanto, não desanime se não vir resultados imediatos. A sua fidelidade no pouco está a qualificá-lo para o muito. Cada Pai Nosso, rezado com o coração, cada Ave Maria sussurrada com amor, cada momento de silêncio na presença de Deus é uma semente de eternidade plantada na sua alma. E é neste ponto que as 3 palavras reveladas por Santa Teresa para este entardecer se tornam a âncora da sua perseverança. Repita-as agora, com toda a profundidade da sua fé. Eu confio em vós. Estas 3 palavras encapsulam tudo. Eu, um ato pessoal de entrega. Confio, a decisão de abandonar o medo e a necessidade de controlo. Em vós, o reconhecimento de que a sua segurança e o seu futuro estão nas mãos de um Deus que é Pai, que é amoroso e que é todo-poderoso. Repita-as ao acordar, ao enfrentar um desafio, ao sentir a ansiedade bater à porta e especialmente ao entardecer, como um selo de fé no final do seu dia. Eu confio em vós. Esta é a oração que desarma o inimigo, que acalma a tempestade interior e que alinha o seu espírito com a vontade divina. Que a partir deste dia, a sua vida seja um testemunho do poder da constância. Que a sua fé não seja um fogo de artifício, que brilha intensamente por um instante e depois se apaga, mas uma chama constante, uma brasa viva que aquece, ilumina e se fortalece com cada sopro de oração. E agora, receba esta bênção final. Que o Deus de toda a esperança o encha de toda a alegria e paz na sua fé, para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que a proteção do Salmo 91 seja um muro de fogo ao seu redor e ao redor de todos os que você ama. Que a simplicidade de Santa Teresa inspire cada um dos seus atos cotidianos, transformando a sua vida numa obra de arte para a glória de Deus. Que a sua constância na oração lhe dê a força dos carvalhos e a paz dos rios profundos. E que ao repetir, a cada entardecer, as palavras "Eu confio em vós", o seu coração se inunde de uma certeza inabalável de que você é amado, protegido e guiado em todos os momentos da sua jornada. Vá em paz, alma fiel, pois a graça de Deus o acompanha, hoje e sempre. Amém.